Alegre é o Brasil que deu certo. Gastar $1 milhão. Enfim, trabalhando ajuda muito, né? Investir. Concordei, direcionei. Fala turma, estamos aqui na Coxia, vou entrar no palco agora, fazer um painel sobre como a AI está transformando a gestão. O Musk falou uma outra coisa, que ele acha que nos próximos 10 anos, 10 bilhões de robôs humanoides vão ser desenvolvidos. Os nossos funcionários vão aprender vibe coding, que é muito fácil, muito mais fácil, vocês imaginam. Eles vão aprender vibe coding e no momento que eles aprenderem isso, eles vão começar a ver que não faz sentido trabalhar para ninguém mais. Meu irmão, já que estamos na Alemanha, aquela cervejinha... o quão importante isso foi na construção da tua carreira e o quão importante você acha que é para o empreendedor que está nos assistindo fazer esse tipo de agenda institucional. Tá. E aqui, ó, Alan Hitler fazendo um discurso. O Brasil é uma perda, né? Perder uma mente como o senhor. Eu quero investir no Brasil, cara. Eu quero ver, empresa brasileira vencendo. Vai ser inglês ou português? Não sei. Não sei, eu tava perguntando, pode falar, só alemão. Alemão não sei falar, não. Que a gente precisa revisitar com carinho essa regulação ambiental, óbvio, pensando no futuro dos brasileiros, pensando no futuro da minha filha, né? Minha esposa está grávida de 5 meses, Maria nasce em agosto. Como que a gente usa a regulação para ajudar e alavancar a nossa nação, o Brasil, para que ele seja a plataforma que escala AI no mundo? Muito bom dia, senhoras e senhores. O dia começou daquele jeito. Quando eu fui dormir 2 horas da manhã, estava codando uma solução de pagamento AI-based aqui para poder ajudar a turma do financeiro. Acordei aqui 5h40, agora são 6 horas, preparando meu café. Já a gente decola para Porto Alegre e hoje a gente ainda vai para Frankfurt. Essa é a correria que a gente gosta. Bora fazer um cafezinho aqui? Para vocês verem o que é uma vida de um founder que toca a companhia ainda, né? Ontem eu fiquei codando até as 2 da manhã lá, vibe codando, né? Fazendo a solução de pagamento lá do G4, que está evoluindo para ser uma solução de prevenção de default, inclusive já na venda. A gente vai mudar todas as regras de venda ali para poder conseguir ter um índice de default ainda menor, que a gente já tem, que já é muito bom, mas dá para ficar melhor ainda. O tamanho que está a companhia, né? A gente fatura 750 milhões esse ano, então qualquer defaultzinho ali, a gente está falando de dezenas de milhões aí, podendo chegar até centenas se a gente errar muito na venda, né? Então, esse é um problema mais cabeludo que eu via na companhia agora. Nem chamaria de problema, porque não é um problema, mas é uma oportunidade que a gente tem de melhora. E eu tomei para mim pegar de cabo a rabo essa solução e eu resolver esse problema para dar exemplo para o meu time, já que eu coloquei no All Hands na semana passada que em 3 meses, quem não souber vibe codar e criar soluções para o dia a dia daquilo que faz, de modo que livre pelo menos 20% do seu tempo, vai ser demitido. Então, um líder ele tem que ser o exemplo para o seu time logo. Eu estou pegando o que é essa oportunidade, problema mais cabeludo da companhia, para resolver e dar exemplo para o time. Que se eu dou um jeito de resolver, todo mundo vai ter que resolver, porque com certeza eu sou a pior agenda da companhia. Estamos aqui embarcando para Porto Alegre, hoje tem G4 pelo Brasil lá. Fui dormir 2 horas da manhã ontem, 5h40 acordei. Estamos decolando 7 horas aqui, fico 3 horas lá só, volto para São Paulo, vou na academia, vou malhar, da academia vou para o aeroporto, vou para Guarulhos, que eu vou para Frankfurt ainda, falar em um evento sobre o futuro da humanidade na era da AI e volto para São Paulo já na quinta-feira, então literalmente durmo uma noite em Frankfurt, já volto, bate e volta, porque na sexta-feira tem uma agenda intensa e eu quero começar a implementar a POC desse sistema que eu estou construindo. Isso é a vida de founder, senhoras e senhores. Se você não está nessa vibe, você vai ser ultrapassado por quem está. Chegamos em Porto Alegre, fazer uma entrega incrível aqui, super empolgado. Eu adoro essa terra, cara. Porto Alegre é o Brasil que deu certo, viu? O povo que ama esse estado
povo trabalhador, povo competente. É sempre uma alegria estar aqui em Porto Alegre. Um grande abraço para todo mundo aí que me assiste de Porto Alegre. Deixa aqui nos comentários quem é de Porto Alegre, bota uma bandeirinha do Rio Grande do Sul aqui. Parti correndo pro evento agora. Porque a gente teve que dar umas voltas, demorou um pouco mais para pousar do que o previsto. O Nardon já chega correndo e entra pro palco para abrir o evento. Daqui a pouco eu assumo e aí volta para cá, bora para São Paulo. Essa é a correria que a gente gosta. Uma coisa interessante aqui que é o seguinte, o fato da gente voar no nosso avião permite que a gente consiga ter conversas que em um voo comercial, por exemplo, a gente não conseguiria, né? Então, uma série de alinhamentos que a gente precisava fazer, falar de assuntos que são um pouco mais sensíveis e tal, tudo isso acaba deixando a nossa hora muito mais produtiva. Então, não só a gente adapta a nossa agenda e, obviamente, cria uma condição de vida que é um pouco mais salutar, né? Porque se a gente não tivesse avião, a gente teria que vir de comercial ontem à noite, dormir aqui, dormir longe da família e tal. É muito ruim, né? Mas também a oportunidade que a gente tem de fazer desse momento uma hora produtiva, tratar de temas sensíveis e gastar $1 milhão. E vir trabalhando ajuda muito. Investir. Fala turma, estamos aqui na Coxia, vou entrar no palco agora, fazer um painel sobre como a AI está transformando a gestão, entregar esse valor para os nossos clientes aqui. Hoje saio correndo, almoço no avião, pouso, vou direto para a Bodytech, que eu vou treinar, do treino tomo banho na academia mesmo, parto para Guarulhos, que eu vou para Frankfurt. Amanhã eu vou estar nesse simpósio Brasil e Alemanha, fazendo um painel lá também sobre o futuro da gestão na era da AI, e aí eu já volto no dia seguinte para São Paulo para continuar o trabalho aqui, que estou no meio de uma transformação importante na companhia, que eu estou transformando o processo de cobrança e prevenção de default através da AI. Então, é esse equilíbrio entre trabalho institucional de presidente e trabalho tático de quem de fato está com a mão na massa, que faz a diferença para a companhia fazer 750 milhões de reais esse ano, com 150 milhões de reais de caixa. Bora construir Brasil. Em 2015 já era popularizado, as empregadas domésticas da nossa casa que nos atendiam já tinham celular com internet, então foi a era da massificação aqui pra gente no Brasil 2015. 7 anos depois, novembro de 2022, agora, outro dia ali, ó, o que surge no mundo? ChatGPT, foi quando foi lançado o ChatGPT, em novembro de 2022. De novembro de 2022 para hoje, ontem, com 4, 6 horas de trabalho, eu fazer esse sistema que eu falei para vocês, que outrora eu demoraria 2 a 3 anos para fazer, 3 anos. 3 anos. Olha a exponencialidade. Estava em Davos esse ano, sabe qual que é a grande conclusão de Davos? A grande conclusão é o seguinte: até 2030, 50% do que eles chamam de white collar work, que é trabalho de escritório, vai desaparecer. Tem gente que está falando que é 2028, tem gente que está falando que é 2030. Eles não sabem quando, eles só têm certeza que vai desaparecer. Se vai desaparecer, é boa notícia para todo empresário, né? Quer dizer que a gente vai melhorar a nossa margem. Então, é um mundo deflacionário, onde as coisas tendem a ser mais baratas e onde o meu custo de produção fica cada vez menor. O Musk falou uma outra coisa, que ele acha que nos próximos 10 anos, 10 bilhões de robôs humanoides vão ser desenvolvidos. O que quer dizer que a manufatura, a tecnologia de produção também deveria ser deflacionária e os donos de fábrica deveriam melhorar a sua margem também. No entanto, tem um outro fator que não se discutiu lá, mas que eu fiquei raciocinando. Eu escrevi até um artigo agora que vai sair nos Estados Unidos no mês que vem sobre isso, maio, sobre isso, no Milken, que é, com a mudança de arquitetura de sociedade que a gente vai ter, o que vai acontecer nos próximos 3 anos, e todo mundo vai passar por isso, o teu funcionário médio, o teu analista, que é inteligente o suficiente para aprender vibe code, daqui a pouco ele vai perceber que não faz sentido trabalhar com você. Faz muito mais sentido ele fazer 3, 4, 5 soluçõezinhas ali, arrumar 10 mil, 20 mil por mês, e tocar a vida dele. Por quê? Porque o cara não tem muita ambição, ele só quer ter o básico bom. Então, essa mudança de sociedade que a gente vai passar, vai ter um play de a gente melhorar a margem, ter menos necessidade de gente trabalhando conosco, mas também vai ter um play da pessoa aumentar ali a tua independência e não precisar trabalhar com a gente também.
No meio dessa dualidade que a gente vai ver, no meio dessa transformação, quem que vai colher os frutos dessa mudança exponencial? É quem sair na frente. E é isso que a gente faz no G4. É isso que a gente faz nas nossas comunidades. A gente se preocupa com os membros do Scale, a gente se preocupa com os membros do G4, para que eles estejam tendo essas informações que eu estou dando para vocês agora, só que quando você está dentro da comunidade, você tem de forma tática. Então, como é que você instala um Cloud Code no seu terminal e faz um prompt para que ali você consiga produzir alguma coisa? Como é que você redesenha o processo da sua companhia em um modelo de gestão AI-based? O como e pega pela mão e ajuda, eu acho que é o que mais tem valor nessa era de transformação exponencial. E acho que tu dá essa esperança assim pra gente ver no Brasil muitas coisas muito travadas assim, tu traz assim uma esperança muito legal, então eu queria agradecer. Obrigado, irmão. É um prazer. Pô, tentar desenvolver Brasil aqui é difícil, né? A turma tenta atrapalhar a gente de tudo quanto é jeito, mas tem muito empreendedor bom, né? Você sabia que o Brasil é o país que tem o maior número de CNPJ por habitante no mundo? É o país mais empreendedor do mundo, cara. Então tem muito empreendedor e tem pouco preparo, né? E a gente está vivendo essa era de transição agora de um mundo como a gente conhece para um mundo completamente novo que ninguém conhece como é que vai ser. Essas transformações, elas são exponenciais, né? Então, no final do século XIX, ali, quando o Thomas Edison conectou Nova York com a primeira usina de produção elétrica ali, ninguém nem sabia o que fazer com energia elétrica, né? Acho que é muito parecido com o que está acontecendo hoje com AI, só que a diferença é que antigamente eram décadas até alguma mudança substancial acontecer, agora é semanas, meses, né? Então, semana passada, por exemplo, o Claude subiu uma atualização que ele agora memoriza tudo que você conversa com ele, então ele nunca mais perde contexto. Então isso mudou completamente, por exemplo, o jogo da OpenAI, que até então era o melhor produto que tinha, pelo menos em teoria. E aí a galera, migrando em massa, cancelando o OpenAI e indo para Claude. Daqui a pouco alguém faz uma outra coisa e o pessoal vai... Então a era da hipercompetitividade nasceu. A real é que todos nós aqui vamos viver isso nos próximos 18, 24 meses, que os nossos funcionários vão aprender Vibe Coding, que é muito fácil, muito mais fácil, vocês imaginam. Eles vão aprender Vibe Coding e no momento que eles aprenderem isso, eles vão começar a ver que não faz sentido trabalhar para ninguém mais. Então, a gente, em Davos esse ano a gente discutiu, né, provavelmente até 2030, pelo menos metade do trabalho de escritório vai desaparecer, não vai ter mais necessidade de ter ser humano para isso. E eu acho que isso vai casar com essa transição, porque as pessoas também não vão querer trabalhar em escritório. É muito mais negócio de fazer uns produtinhos e ter uma renda ali de 30, 50 mil por mês e, vou trabalhar para quem, entendeu? Então é muito fácil. Você ir no Cloud Code e programar uma solução que você consegue cobrar ali R$200 por mês de um cliente, rodar um ads aí desse negócio aí e fazer uns 20 mil por mês aí de receita disso com só você trabalhando, isso é bem plausível e simples. Eu conseguiria fazer algumas dezenas de soluções dessa por mês, assim. Então, eu acho que vai acontecer, acho que as pessoas vão descobrir isso nos próximos aí 18, 24 meses e a gente vai começar a ter essa transição e todo mundo aqui vai ter que passar por isso, né? O que nos leva ao ponto que a gente está agora, que para a gente não sofrer o que as fábricas sofreram ali no início do século XX, final do século XIX, com a chegada da tecnologia que é a eletricidade, né? O que está acontecendo é que agora a nossa eletricidade é AI, então as fábricas na época eles eram steam powered, né? Eles usavam como força motriz ali principal um motor a vapor, aí eles só substituíram o vapor pela energia elétrica, mas manteram a mesma arquitetura de produção, né? Então não teve nenhum ganho substancial, exponencial de produtividade. O ganho veio mais ou menos em 1920, quando eles redesenharam a arquitetura de produção, colocando motores meio que autônomos, assim, né, electric based também, mas mudando o desenho da produção sem ser aquele motor, o único que tinha uma cinta que distribuía a força ali para que outros motores, para que outras células de produção acontecessem, né. Então, eu acho que AI está acontecendo a mesma coisa. O pessoal está pegando uma energia elétrica e só substituindo um motor a vapor por energia elétrica. Aí não tem ganho exponencial. Então, hoje as companhias elas usam AI por uma forma preguiçosa de usar Google. Isso não vai transformar a companhia. A gente tem que redesenhar a arquitetura de produção, né?
Mais uma. Boa. Onde é que tu tava? Porto, né? Tava em Porto. Os guri, né? Aí tinha 2 horas aqui no Brasil ainda, né? Então eu vim aqui malhar com o guri, né? Os guri, né? E depois vamos pra Frankfurt, né? Boa. Fala o que é disciplina pra nós. Disciplina é fazer o que você não quer, mas fazer o que tem que ser feito. Isso é o que separa um homem de criança. Boa. Bom dia, senhoras e senhores, ou como dizem por aqui, Guten Morgen. Tomar um banho correndo aqui, que eu tenho um almoço com o Roberto Campos Neto, o ex-presidente do Banco Central. Esse cara é um cara incrível, eu chamo ele de inventor do Pix. Eu sei que tem várias pessoas que participaram disso, tal, tem empreendedores que também participaram diretamente e criaram esse negócio, mas se não fosse o Roberto Campos Neto, o Pix não existiria, dentre outras inovações que foram tão importantes para a evolução do nosso sistema financeiro. É sempre bom conversar com homens que constroem o Brasil, e hoje, como a gente tem essa agenda intensa aqui na Alemanha, nessa semana, onde algumas das principais personalidades que constroem o Brasil se reuniram aqui junto com o governo alemão para poder discutir Brasil e Alemanha e suas sinergias, eu vou aproveitar para fazer uma série de reuniões. A primeira começa agora, daqui 1 hora, acabei de pousar. Até mais, mostro para vocês um pouco do que der. Fala turma, estamos aqui em Frankfurt, fiz uma agenda agora de manhã depois de pousar, tive um almoço agora super produtivo com o Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, atual chairman do Nubank nos Estados Unidos, um cara da melhor qualidade, extremamente inteligente. É uma pena que a gente tenha perdido esse presidente. Não que o Galípolo esteja fazendo um trabalho ruim, pelo contrário, tá? Acho que o Galípolo está fazendo um bom trabalho, mas o Roberto Campos Neto é incomparável, né? O cara não só digitalizou o sistema financeiro brasileiro, como também fez diversos avanços que permitiram que o Brasil se tornasse referência global em sistemas financeiros, né? Então, Roberto Campos, por exemplo, é o coordenador, né? Ele é o presidente ali das agendas de América Latina no World Economic Forum, e estava debatendo com ele ali o que ele acha que vai ser o futuro das finanças na era da AI. Estou indo para uma outra reunião aqui agora, paramos aqui nesse dia maravilhoso aqui em Frankfurt, mais ou menos aí uns 14, 15 graus, uma atmosfera incrível que tem essa Alemanha, que já foi um dos grandes centros do Sacro Império Romano. Tiveram aqui em Frankfurt, tem uma catedral que a gente vai visitar hoje, onde 2 dos imperadores do Sacro Império Romano foram coroados. Então acho que essa atmosfera que preserva esse passado glorioso da humanidade, né, essa construção do Ocidente, unificado com o novo, né, com o contemporâneo, eu acho que isso dá um charme a mais à Alemanha. Eu sou um grande fã da Alemanha. Obviamente, humildemente, acho que estão caminhando para um lado que eles não deveriam ir, né? Acho que tem um excesso de imigração ruim acontecendo aqui na Alemanha, que está prejudicando a nação alemã a ser aquilo que um dia ela já foi, mas ainda assim eu acho esse país incrível, né? Eu estou aqui a convite do professor Ricardo Campos, que é o único brasileiro residente da cadeira de Direito na Universidade de Frankfurt. Esse evento que eu falo amanhã está acontecendo a semana toda na Universidade de Frankfurt. É um fórum intercontinental de investimento e regulação, então é esse back-to-back que está acontecendo entre alemães e empresários e reguladores também brasileiros. Tá uma turma super bacana que constrói Brasil aqui. Eu vou mostrar para vocês tudo amanhã sobre o fórum. Hoje, depois dessa reunião, eu vou dar um pouquinho de banho de cultura, porque eu sei que vocês adoram isso aqui no canal. Yeah, so we have international. When we go further, we will see the Saxonia. I also would like to try the Zeitler.
Pô, bacana. Eu trabalho aqui com gastronomia, trabalho com turismo no Brasil, trabalho na rede de hotel chamada Rioper. Tem no Brasil, eles estão abrindo agora. Quantos anos? Vou fazer 2 anos. Qual é o seu nome? Cauã. Satisfação, prazer. Tchau, tchau. Esse carinho do público brasileiro comigo é algo muito diferente, cara. Eu me sinto muito privilegiado por ter essa chance de conviver perto de vocês, galera trabalhadora, quanto a esse rapaz que apareceu aqui. Tava até comentando com o Iago, né? É engraçado que quem acompanha o canal vê que volta e meia a gente está viajando, todo lugar que a gente sempre encontra alguns brasileiros que reconhecem, que trocam uma ideia e tal. Eu acho incrível o alcance que esse canal tem, o nível de qualificação que ele tem. Todo mundo que trabalha, todo mundo que tem ambição na vida, todo mundo que quer construir, tá aqui. A gente forma uma comunidade muito legal, Tom. Aí, TG, fala um pouco sobre essa catedral aí. Cara, é bonita, hein? Essa aqui, cara, é a Kaiserdom, que apesar de ser uma catedral que nunca foi sede de bispado, ela é uma catedral porque Frankfurt, que hoje é a capital financeira, né, da Alemanha, por muito tempo foi a capital do poder ocidental. Alguns imperadores, como Leopoldo, Maximílio, entre outros imperadores do Sacro Império Romano-Germânico, foram coroados aqui atrás. Então, todo mundo que queria estar no centro do poder ocidental tinha que passar por aqui, né? Então, Frankfurt, que hoje é o coração financeiro da Alemanha, já foi o coração político do Sacro Império Romano. Essa era do Sacro Império Germânico Romano gerou boa parte da estrutura, do tecido social, da estrutura de poder do Ocidente, né? Aqui na Alemanha nasceu um dos meus grandes ídolos, para mim um dos maiores imperadores da história, ao lado de Alexandre, que é Carlos Magno. Basicamente foi o grande unificador da Europa. Quando ele pega a Europa e é coroado pelo próprio Papa como imperador do Sacro Império Romano, ele toma como missão pegar esse monte de feudozinhas pagãs que tinha por aqui, unificar isso tudo, ensinar todo mundo a ler, ensinar artes, demanda a construção de igrejas e catedrais e faz da Europa a Europa e, por consequência, faz do Ocidente o Ocidente. É belíssima essa construção, uma construção gótica. A gente vai entrar ali para dar uma olhada agora. Cara, aqui eles chamam de Old Town, né? Isso aqui foi completamente destruído na Segunda Guerra. Então o que vocês estão vendo aí são reconstruções de uma Alemanha que foi arrasada na Segunda Guerra e que se reergueu e que se tornou uma potência a posteriori, né? O meu avô sempre falava disso, né? Que ele admirava muito o povo alemão porque é um povo muito resiliente, que a Alemanha foi completamente destruída na Segunda Guerra e olha só, tudo reconstruído, belíssimo. Replicaram o que havia aqui de construções, né? Quisera nós no Brasil tivéssemos essa cabeça de manter a nossa cultura, manter as nossas origens, né? Mas os positivistas quiseram fazer de São Paulo, do Rio de Janeiro, aquela selva de pedra, aço e vidro que, cara, você pode estar em qualquer lugar no mundo, né? Você pode estar em qualquer cidade, país do mundo, aço, vidro e ferro não tem alma, né? Então,
essas construções aqui, isso tem alma, e o Brasil tem isso, o Brasil tem um legado lindo, né? O Brasil foi uma monarquia, né? Então, destruir aquilo me dá uma dor no coração. Olha como é que essa aura aqui é diferente. E aí, Teixe, vamos pedir o quê? Meu irmão, já que estamos na Alemanha, aquela cervejinha e aquela salsicha, né, meu querido? Já que acabaram as reuniões, fim do dia por aqui, hora do post. Bom? Host. Ó, fechando o dia por aqui, agora a gente vai ali no hotel para tomar banho e trocar de roupa. Daqui a gente vai num jantar, uma casa de uma família de banqueiros aqui, que é uma das famílias assim, mais importantes aqui de Frankfurt. Vai ter uma turma ali, um networking, uma galera que vai ser speaker no evento também. Vamos lá dar uma conferida nisso, vou conseguir mostrar para vocês um pouco. Fala turma, estou aqui com o Rafael Furlanetti, que é sócio-diretor da XP, um dos primeiros sócios, um dos caras que construíram esse, que é um dos maiores bancos de investimento do Brasil, listado na Nasdaq, um orgulho para os brasileiros. Quem criou, inclusive, é um personagem que direto vocês veem aqui, que é o Guilherme, nosso grande amigo. E aí, Fula? Prazer estar contigo. Estamos na Alemanha aqui, né? O que a gente está fazendo aqui, cara? Estamos num seminário. Tem um professor que chama Ricardo Campos. Ele é o único brasileiro residente na Universidade de Frankfurt na disciplina de Direito. E ele bolou um seminário muito interessante. Você tem vários setores estratégicos, onde metade do público é brasileiro, metade do público é alemão. Eu estava assistindo hoje um painel de energia nuclear. Sabia que hoje os grandes data centers do mundo, eles estão sendo acoplados a pequenos geradores de energia nuclear, como se fosse uma PCH. Que é o único tipo de fonte energética que tem capacidade de escalar AI, né? Porque, porra, e tem uma energia estável. Então, muito bacana que você vê a Alemanha, que era um berço de energia nuclear, e por conta de regulação desligou tudo. Então, ficou na mão do Putin. Querendo voltar. Então, você viu que essa semana o preço do gás natural subiu 50%, porque Middle East está em guerra, e fecharam aquele estreito onde passa todo o gás e 30% do petróleo do mundo. E interessante você ver a Alemanha voltando atrás e querendo reativar o setor de energia nuclear. Então é muito bacana que você acaba aprendendo muito, Thales. E essa troca é muito valiosa, né? Você vê, a gente estava ali na porta do nosso hotel para vir para cá, encontramos a vice-presidente da CBF, né? A Michele, o ex-presidente do Cruzeiro, que a gente fez a aluno do G4, fez G4, ex-presidente do Cruzeiro. Amanhã, inclusive, é um painel sobre esportes, futebol, entre alemães e brasileiros. E o legal de sair do Brasil, por que você sai do Brasil? Você consegue concentrar mais, você não fica olhando tanto de celular, essa questão de se acordar aqui e lá no Brasil tá de madrugada, você aproveita amanhã sem ficar olhando tanto celular e acaba estudando, se dedicando, e na vida profissional, quem não estuda não se desenvolve. Então é importante ter esses breaks na agenda para você poder se atualizar. E eu acho que parecido com o que acontece em Nova York, lá em maio, né, que é o Brazilian Week, aqui está sendo um seminário entre brasileiros e alemães, aí o pessoal fica falando, pô, por que você foi para a Alemanha para encontrar um monte de brasileiro? Não, no Brasil não dá tempo, não, né, no cara? caso do Brazilian Week, tem muito brasileiro. Eu diria que a gente está 50-50. Nada contra, eu vou no Brazilian Week, acho muito importante os brasileiros lá, até poder fincar uma bandeira no maior centro financeiro do mundo, que é Nova York. Aqui é o maior centro financeiro da Europa, Frankfurt. Mas aqui acho que o grande diferencial tem sido que a quantidade de alemães, tanto que amanhã vai ser o primeiro dia como palestrante. Exato. Os alemães falam em alemão e aí a gente fica com a tradução simultânea, então é interessante. É bem interessante. E o que a gente vai fazer agora aqui? Agora, eu conheci ontem uma herdeira de uma família de banco aqui da Alemanha, e eles fazem um encontro de jovens empreendedores e empresários também, e eles organizam um momento muito legal, que é entre empresários, reguladores, o governo, para poder gerar debate e aí evoluir com regulação, evoluir com bons debates. A gente está indo fazer isso agora. Samira, que é quem lidera isso. Bora lá. Conhecer a turma lá. Isso quer dizer que, mesmo fora do Brasil, você tem que ir fazer agenda. Tem que dar um jeito, né? Tem que criar oportunidade.
So banking and finance is in our blood since the 1900 basically, since our great-grandfather. Our roots are, I mean, you cannot see, we are not entirely German. My parents are from Iran, but came in the 50s to Germany to do a project. To do trade financing after the Second World War. That's where we're coming from, where our roots are. And my father is here since 1953 and never left. And 1953. 53. Yes. He was born in 1947. So when he turned 6, he moved to Germany with his family. And then after the revolution, we had to give away our bank, etc. So my parents both joined Deutsche Bank and worked both for the two global boards. This is where our strong connection to Deutsche Bank comes from. And then, as you may know, one of the Deutsche Bank chiefs got assassinated by the RAF. My father was his assistant until he got murdered. And then when you work for a very powerful man, you have a million enemies inside the house. So he was like, am I going to jump off a cliff or am I going to leave and build a safe term? Then he had that idea that banking needs communication. Banks need to talk to each other. Because back in the days when Commerzbank had to say something to Deutsche Bank, they would do a press conference instead of talk to each other. And this is where our two main organizations started to flourish, basically. That was 1986. Well, the first one is the Malecki Group, which is our family company, which does all the executional process on staging, lighting, catering, security, anything with programming, etc., all around conferences, but always focus topic conferences, always in the B2B sector and mostly finance and banking. And the other organization is the International Bankers Forum, which is an association of banks. It's Germany's largest private initiative, because my father's not an institution, he's a private man. Germany's largest privately hosted institutions, around 1,000 members. It was co-founded together with the Deutsche Bank chief who got murdered. Amazing. This is where it came from, basically. And fast forward, we have executed conferences with, around 500,000 participants. We have access to over 15,000 speakers. We have done, how many thousand focus conferences before. We did JP Morgan's Market Access here in Germany. We did so many things for international finance houses, and that's why we always work with high-level clients in the past 40 years, always banks. And through the banks, we got also into industry. So, for example, if it was IBM or Olivetti or Apple, even in some senses when it comes to banking transformation, we always had them on our platforms. That's why this vast network comes from. But just like XP, we do also have the largest entrepreneur event in Brazil. So every November, we put 15,000 people in a stage in one day. No, you see like it's a sea of people. It's not a fair. It's actually like lecture. Yes, so people are like studying. 15,000 chairs, people seated, like writing and watching everyone that's talking over there. So like I have the same demand from Brazil. It's basically bring special people to talk to those guys, because basically everyone that I could thought before, I already brought to Brazil. So Where we just knew. Does it take place in Sao Paulo or In São Paulo. São Paulo. I need to go there. I need to you experience, should feel, go. hear, see. Look. Wow. The stage is crazy. I love it. It's in the same place that we do. São Paulo Expo. It's the largest event venue in Brazil. So you guys are more than welcome to come to my event. Thank you so much. We can even think about maybe a panel. If we come with a bang. Yeah. Well, so we need to think about a format. Maybe we can think about the panel. German SME. How about that? Why not? Furla, você está sempre fazendo isso, né? Parte da tua agenda é institucional, quer vir em evento, é ter essa energia, é entender o negócio do potencial parceiro, é vender XP, como eu vi você vendendo ali, é entender como é que você conecta essa turma com o Brasil. O quão importante isso foi na construção da tua carreira e o quão importante você acha que é para o empreendedor que está nos assistindo fazer esse tipo de agenda institucional? Thales, eu vejo muito empreendedor que fala assim, eu vou ficar aqui no meu negócio, tenho que focar no meu negócio, não vou perder tempo com reunião, não vou perder tempo com associação, focar.
Mó besteira. Você tem que focar? Tem que focar. Agora, ainda mais uma função comercial, que é igual a que eu tenho, estar em eventos como esse é super importante. E não tem reunião perdida. Não tem reunião perdida. Se você for com essa cabeça, todo lugar você vai arrumar alguma coisa para fazer. Você tem que ir com a cabeça boa de seu trabalho tá aqui. Por exemplo, a gente passou uma semana muito corrida. Hoje ia ter um break, falei assim, vou descansar. Apareceu esse evento para vir. Falei, não, temos que ir lá. Até porque eu vi o background das pessoas que eu não estava falando, tem que ir lá, vai que você acha alguma coisa interessante. Para o empreendedor é a mesma coisa. Ah, não vou numa feira que eu vou perder tempo. Ah, não vou lá conhecer fulano de tal que eu vou perder tempo. Não faça isso, porque daí pode surgir um grande negócio. Os maiores negócios que eu fiz na minha vida saíram de reuniões como essa. Eu vou te contar uma história. Em 2019, eu estava num leilão beneficente na casa do seu Eli Horner, da Cirela. Em 2019, estava lá no leilão beneficente, o Meyer da Tecnisa, e a XP não vai doar, né, tá. A gente fez uma doação, eu e o Pedro Silveira, na época, na pessoa física nossa, 2019, pré-IPO XP, tava dura, eu liquidei, tava dura. Paper Rich. Aí doamos dinheiro. Aí nisso o Michel Klein me viu, falou, você quer o Furla da XP? Furla, eu vi que a Asset da XP tá comprando ações da Via Varejo, Casas Bahia. E o francês está querendo vender a posição toda dele. Eu falei, mas quanto que ele quer vender? Ele, um bi 200 de real. Eu falei, um bi 200? Aí eu liguei pro gestor da Asset, que era o Furtado. Eu falei, Furtado, você está comprando Via Varejo? Ele, quanto você tem para comprar? Ele, 300 milhões de reais. Eu falei, um bi 200, 300. Eu falei, Michel, quanto que você pode pôr? Ele, 300. Ele, já tem 600. Eu falei, não, vamos conversar amanhã. Aí ele foi na XP. Eu falei, pode ir lá pra França apertar a mão do francês. Um bi 200 a gente vai te arrumar o dinheiro. Eu não tinha um bi 200. Tá, mas você sabia que você ia arrumar. Eu sabia que mais 600 ali ligando, porque... E aí ele me contou a história da troca do management, que ia ter. E eu conheço muito o mercado, sabia que mais 600 milhões naquela época ia arrumar. Só que no final ele me chamou lá, Furla, não é mais um bi 200. Eu falei, aí ele falou, 2 bi e 500. Eu falei, puta que pariu, fudeu. Isso era pré-IPO XP. Eu não podia fazer merda nenhuma, senão eu ia ser mandado embora. E outra, você fudido de coisa pra tocar na Cara, teve um dia que eu tava de manhã, eu acordo cedo, ele falou, boas notícias da França, XP e Michel Kai compram o Casa Bahia. Eu falei, fudeu, não pode ser essa porra na empresa. Porque não era XP comprando, eu só tava organizando o que a gente chama de block trade. E aí a gente conseguiu sair a mercado, aí nossa credibilidade com os clientes, o case era bom na época. Isso era pré-pandemia, depois da pandemia o case mudou. Mas você conseguiu fazer a boleta, então, os 2 bi e meio. Esse bloco estava na rua há 2 anos, nenhum banco fez. Aí teve um capixaba que foi lá e conseguiu organizar isso. Isso nasceu no evento beneficente que você foi. E foi um dos maiores FIIs que eu ganhei em mercado de capitais, foi essa boleta. E todo mundo ganhou dinheiro, porque o papel saiu, foi R$4,50, depois o papel de um mês bateu R$8, então deu para todo mundo ganhar dinheiro. O cliente ganhou, a gente ganhou, todo mundo ganhou. E saiu de um jantar beneficente. Então os grandes negócios que eu fiz na minha vida surgiram de coisas informais, que eu tava lá, um jantar beneficente, vai, não vai, bora, vamos lá. Então não é perda de tempo, vai ter, obviamente, lugares que você não vai conseguir fazer nada, mas é da vida. Mas no final do dia, assim, temos que equilibrar, né, Furla? Então, pra você ver, eu tenho uma função ainda muito estratégica / tática na companhia. Você toca time e tal, eu faço negócio. Mas assim, o ponto é o seguinte, eu tirei essa função minha, eu tinha essa função também, tinha um time grande, hoje eu tenho um time menor. A companhia tá muito grande, né? Hoje assim, eu prefiro pegar meu melhor skill, que é estar aqui fazendo negócio, do que fazer reunião de meta com o time. Eu não sou bom nisso. Eu só quero orientar quem está nos assistindo, que é o seguinte, não é que o cara tem que fazer só o evento, é o que você falou. Hoje você já tirou essa parte tática que você tinha ali e terceirizou isso dentro da companhia, que a XP tem 9 mil funcionários, e hoje você foca a tua agenda nisso. Então o que eu acho? A minha opinião para você que está me assistindo é, você tem que dividir a tua agenda. Se você ainda, como eu, é alguém que está tocando o time, está tocando a agenda, tá tocando a companhia, talvez 70% do teu tempo, 80% vai ser tocando a companhia. 20%, 30% você tem que ter nessas viagens, nesses eventos, nessa oportunidade de network para gerar isso que o Furla falou. Esse alfa que ele conseguiu ali fazendo esse block trade de 2,5 bi e um papel que estava parado na rua, ele nunca conseguiria lá dentro do escritório da XP. Né? Tem um meio do caminho. Eu sou um cara do interior e muita gente que a gente nos assiste deve ser empresário de cidade interior.
Eu tenho tios que são empresários no interior e eu vejo assim, pra que eu vou lá em São Paulo visitar um cliente? Os caras ficam 1 mês, 3 meses sem visitar um cliente. Então, assim, tem que ter uma agenda de estar na frente do seu cliente, tem que ter uma agenda de estar... Quais são as principais feiras do seu setor? Vai lá, visita. Isso não é perda de tempo. Né? Obviamente, quem tem uma função, como o Thales, quer tocar time, tocar área financeira, olhar custo, você tem que balancear. Mas eu diria que, na minha função, é 70% isso aqui e 30% dentro de casa. Na função igual a sua... Talvez é 70% dentro de casa e 30% aqui, mas esses 30% são muito importantes. Eu concordo plenamente. Porque tem gente que nem esses 30% faz, tá? Tá aqui, tá. É um pouco de pessoas que estão um pouco acomodadas, sabe? Uma dica aqui para fechar essa conversa de networking, para a turma que está nos assistindo e fala assim, pô, mas eu não sei como approach. Às vezes o cara tá lá no interior do Mato Grosso, no interior do Maranhão, a gente tem cliente em todos os estados, às vezes me falam isso, falam assim, Thales, eu me sinto mal de chegar nesses eventos de São Paulo, que eu não sei nem o que falar com o cara direito. Mas, como é que você Thales, esse que é o problema. O cara do Maranhão, ele tem que ir para São Luís num evento de São Luís. Entendi. Ele não precisa vir para São Paulo no primeiro. Vamos supor, o cara... Primeiro se conecta com o hub local e depois vai expandindo. Hub local, a cidade vizinha. Ele vai expandir. Eu lembro que assim, olha, uma coisa que me ajudou muito, apesar de ser do interior, meu tio, minha família tem uma cabeça muito boa. Eu cheguei para um tio meu e eu falei assim, fulano de tal tá rico, comprou uma F-250. Aí meu tio falou assim, Fael, manda ele lá em Angra comprar um barco e um helicóptero, vê se o dinheiro dele dá. Esse tio meu nunca tinha ido para Angra, nunca tinha visto um barco, mas só para assim, tinha essa cabeça, você tem que pensar, então se você daí vai para São Paulo, roda lá, fica olhando aquele negócio, só para você sentir o tamanho das coisas. Eu lembro que a primeira vez que cheguei em Nova York, fui olhando aqueles centros financeiros e falei, caramba, cara, a gente não é ninguém. Então isso ajuda você a pensar mais. Então se eu sou do interior do Maranhão, eu sou de Balsas, lá tem um grande empresário, que é o Wilson Matheus, ele é de Balsas. Vai para São Luís, vai no evento, pega um dia, vem numa feira em São Paulo, vai se enfiando, vai escutando, vai perguntando. A timidez não é problema, você tem que ir. E puxar assunto, né? E puxar assunto, olhar, perguntar. Que eu vejo que você faz. Você chega na turma, puxa um assunto, pergunta alguma coisa, o cara começa a falar. Mas isso é desde o taxista ao empresário que a gente estava aqui. Então você aprende muito com isso. Vai perguntando. Faz sentido. Faz sentido. Acho o equilíbrio, mas faça. E agora? Agora é voltar para casa e ficar com a esposa? Porque amanhã eu vou, 9 da manhã eu tenho evento. Então hoje, pra vocês entenderem, a gente chegou aqui domingo teve jantar, segunda evento o dia todo, jantar. Terça, evento o dia todo, jantar. Quarta, que é hoje, evento de manhã, aí à tarde teve um break, então consegui ficar com a minha esposa. Agora teve esse encontro aqui, então vou para casa, eu quero dormir cedo, eu tô com sinusite. Para amanhã tá bem para os eventos, então vou dar esse break, vou comprar um hambúrguer ali. Bom, o Fula vai descansar, mas eu ainda tenho um jantar ainda, tem mais uma reunião. E amanhã... Importante, que você não pode revelar aqui. Não, eu não fico falando minhas reuniões, não. Mas amanhã cedo estamos de pé e amanhã eu falo no evento também. Só a fera passa aqui. Mas amanhã cedo estamos de pé e amanhã eu falo nesse evento também. A gente vai mostrar para vocês aqui. Tá fechando. Acabou. No, we finished. No, we finished. Thank you. Vamos chamar Tira o microfone aí, João. Mas o que eu queria... E aí o que aconteceu? Em 33, Hitler tomou o poder. Tá. Ele pega, estatiza a empresa que estava aqui e pega a tecnologia e produz o gás que matou os judeus no campo de concentração. Absurdo. Aqui. Triste. Nesse prédio. E aí tem aqui umas fotos, tá vendo? É o mesmo prédio, tá vendo? Nada mudou.
E aqui, ó, olha lá o Hitler fazendo um discurso. Aí o Hitler pega a tecnologia, usa para produz o gás que matou os judeus nas câmaras de gás, mandava de trem daqui para lá. Daqui para lá. E aí, com o fim da guerra, durante a guerra, você vê que o prédio, a fachada é a mesma. Sim. Os americanos não dão um tiro de canhão aqui. Não jogam uma bomba aqui. Por quê? Porque eles usaram isso aqui no pós-guerra como central americana. Aqui, a partir de 45, virou território americano. Entendi. E aqui o Eisenhower, que foi o general aqui dos aliados. Presidente, inclusive depois. Depois presidente, ele despachava. A gente tem uma sala aqui, chama Eisenhower. Que incrível, cara. E até 1991 aqui era território americano. Significa que se alguém assassinasse alguém aqui, o direito que valeria é americano. Era americano. Estando na Alemanha. Por 40 e poucos anos, então. Quer dizer, 20 e poucos anos. De 45 até 91. Até 91. 91, os Estados Unidos devolve para o estado de Hessen, que é o estado da federação que a gente está, e o estado doa para a universidade gerar conhecimento agora o conhecimento para a população e não o conhecimento para o mal, né? Para o mal. Antigamente, né, não tinha esses prédios maiores. Sim. Então era mais baixo e aqui ele fazia aqui ele fazia recepção americana para os chefes de estado, fumando charuto. Então veio aqui Churchill, veio todo mundo. Incrível. Tem que até apresentar para vocês o professor. Ele é o único brasileiro na história a ser titulado uma cadeira de Direito aqui na Universidade de Franca. Como é que você chegou aqui, cara? Na verdade, eu sou um docente, né? Eu não sou... Porque na Alemanha tem vários graus, né? Tem um titular, eu sou logo abaixo de titular. Mas eu sou o único brasileiro. Mas eu já tô aqui em Franca há 16 anos. Certo. Eu vim pra cá, fiz meu mestrado, doutorado. Aí eu passei no concurso de assistente, docente assistente. Sim. Aí eu terminei minha tese de doutorado, eu ganhei 2 prêmios como primeiro brasileiro. O prêmio da Academia Europeia e o prêmio da Universidade de melhor tese de doutorado de todas as faculdades de ciências humanas. E qual foi a tese? Foi sobre a relação entre direito e tecnologia. Olha só. Legal. Essa é a parte que mais me orgulha. Aí, a partir daí, são várias matérias na Folha de São Paulo, sobre mim, nos jornais. E aí, desde então, eu dou aula sobre regulação de novas tecnologias. E está promovendo esse evento aqui para que a gente possa ter esse intercâmbio intelectual com a Alemanha, né? A ideia, Thales, eu percebi, já tinha feito outros eventos com autoridades em Roma, inclusive aqui, mas agora com essa nova marca, eu percebi que tinha um vácuo nessas questões de eventos, que era... No Brasil havia um direcionamento para aproximar de autoridades. Sim. E o meu intuito é aproximar setores econômicos, não é aproximar autoridades. Tá bem claro isso para mim. Então a gente tem nesse evento 9 setores: futebol, telecomunicações, bancos, saúde e assim por diante. E mostrar também o que o Brasil tem de avançado e também estabelecer um contato para parcerias e até aprender quando for necessário. A gente pegar o sistema bancário hoje brasileiro com Open Finance, com o Pix, super sofisticado. Muito mais sofisticado que o sistema alemão e europeu. Com certeza, americano também. E também trazer os grandes empresários como você e outros para mostrar para os alemães que a gente tem uma capacidade de inovação, uma capacidade de produção de novos mercados, de abrir novos, desbravar novos mercados, que muitas vezes o Brasil é caricaturado, né? Eu moro aqui há 16 anos, então quando a gente traz um evento desse porte para cá, também dar um pouco de voz para o Brasil e buscar reconhecimento do que a gente tem de melhor. Ontem eu estava num jantar lá da família Malek. Sim. E aí comentei com eles um pouco do nosso negócio, o Furla comentou um pouco de XP, e a gente falou para eles que a gente faz eventos com empresários, com investidores, então a gente bota 15 mil empresários em um evento sentado assistindo aula. Eles ficaram chocados. Cara, existe esse negócio desse tamanho aqui na Europa e tal. Eu falei, sabe quantas empresas tem no Brasil? Ele falou, não. Eu falei, chuta. Ela falou, sei lá, uns 1 milhão, 5 milhões. Eu falei, bicho, tem 25 milhões de CNPJ no Brasil. Eles ficaram chocados. O Brasil é o país que tem o maior número de CNPJs por habitante do mundo. A gente é um país naturalmente empreendedor. Eu acho que o fato de o senhor ter vindo para cá, professor, é bom e é incrível para sua vida, mas para o Brasil,
é uma perda, né? Perder uma mente como o senhor deveria estar na USP, estar na UFRJ, só que a USP e a UFRJ não tem uma infraestrutura que faça sentido para a tua vida ficar lá. Então você vem para a Europa. Né? Então, eu acho que o meu sonho de Brasil, o Brasil que eu acredito, o Brasil que um dia eu quero criar os meus filhos, é um Brasil onde o senhor consiga ficar no Brasil, porque é mais oportunidade no Brasil do que aqui na Europa. E a Europa faz isso muito bem, ela valoriza bem as suas mentes. O Brasil, quando você vê o setor científico do Brasil, está sucateado. As universidades estão dominadas ali por uma turma woke que está preocupado muito mais ali em fazer política com aquilo que eles acreditam ser política, do que valorizar o conhecimento, valorizar a pesquisa. A gente viu o caso ali daquela cientista agora, a Tatiana, se não me engano, que é a doutora Tatiana, que descobriu lá a poliuramida, eu não lembro como é que é o nome, descobriu ali a molécula que permite ajudar no processo de recuperação de pessoas que não estavam mais andando, né? Sim. Ela disse que ela não conseguiu pagar a patente, porque não tinha financiamento para pagar a patente. Então acho que é bom a gente ter esses eventos aqui também, aproximar as autoridades para que eles vejam que grandes mentes como a do senhor acabam sendo perdidas porque a gente não tem o investimento que deveria ter em pesquisa, em educação, e acaba que toda essa verba vai para uma agenda política dentro das universidades e não para o desenvolvimento de um potencial de trabalho, de uma possibilidade de desenvolvimento de vida de cientistas e de grandes mentes como o senhor. Né? Eu acho esse ponto muito importante. Um outro ponto que eu acho que como eu me projeto, eu procuro ser uma ponte. Eu não estou nem no Brasil nem na Alemanha. Estou num lugar entre um lugar e o outro e fazendo então por amor ao país, né? Também. Porque para você talvez faria muito mais sentido focar a tua carreira aqui, é isso? Tocar minha vida por aqui e seguir, mas é muito importante, né? O que a gente se propôs a fazer é dar voz aos setores brasileiros no núcleo financeiro da Europa, que é Frankfurt. E a gente tem um amigo em comum que deveria estar aqui, não pôde por uma questão de agenda, que é o Paulo Guedes. Ah, legal. Grande amigo. E ele, né? A gente sempre janta quando eu vou a São Paulo. E ele sempre toca nessa questão da educação, que falta no Brasil uma abertura para incentivos privados. Concordo. A gente não precisa depender para pesquisa somente de financiamento público. Concordo, né? realmente. Até tem dificuldade no Brasil até para construir salas em universidade pública. Exato. Por exemplo, se você quiser construir uma sala Thales, é muito difícil. Vai ser muito difícil. Não vai ser aprovado. Não vai. É verdade. Aqui, por exemplo, em Frankfurt, é uma fundação, é um regime de fundação, universidade pública. Se você quiser montar uma cátedra Thales, existe um procedimento, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é uma coisa. Lá tem a sala Jorge Paulo Lema, a sala André Esteves. Então o brasileiro vai fazer em Harvard, em vez de fazer na USP. Uma pena, né? Uma pena. Então a gente perde, na verdade, com essa falta de abertura para a iniciativa privada, uma oportunidade muito grande. Boa. Vamos lá ver o evento? Vamos lá. Quanto maior for esse movimento, pra gente é melhor, porque é mais empresa. Então, o meu fundo precisa de gente para investir, entendeu? Então, se eu não formar empreendedor, eu vou investir em quem no Brasil? Aí eu vou ficar só, pegando meu dinheiro e mandando pra fora. Eu quero investir no Brasil, cara. Eu quero ver, empresa brasileira vencendo. É isso aí. Tem que formar empreendedor, não tem jeito. Vai ser inglês ou português? Não sei. Não sei, eu tava perguntando, pode falar, se for alemão. Alemão não sei falar, não. Eu vou falar em português. E aí, chegou quando? Cheguei ontem, cara, já tô indo embora daqui a pouco. Sério mesmo? Sério, velho. Eu vi uns vídeos legais que você fez, postou obrigado. na cidade. Obrigado.
Da sua cidade? Não, da cidade. Ah, sim, esse rapaz aí, fica fazendo. Na parte velha da cidade. Né? Eu cheguei ontem 10h30 da manhã. Você teve um bate-papo com o Roberto Campos, né? Tive. Foi legal? Foi legal, ontem a gente conversou. Tudo que você disse ali, eu assino embaixo. Concordo? Revolucionou a transformação digital do setor. Esse cara é um exemplo financeiro. Ontem até um tá demitido, mas não fui eu, não, que ela foi convidado. Olha isso aqui. Mas deu dom, olha. Então vamos convidar ao papo os nossos painelistas. Bom, primeiro, acho que a história que a gente estava falando aqui sobre a regulação da Alemanha, né? Só para fazer um comentário aqui. Existe um problema estrutural aqui, quando a gente fala em regular o uso de energia para data center, que infelizmente a origem desse problema veio de uma decisão lá atrás de desligar power plants, nuclear power plants. Então isso coloca a Europa ali numa situação complexa de alimentação, isso aumenta muito a inflação aqui na Europa. A Alemanha sofreu muito com isso. Quando eles não puderam mais contar com a Rússia, a gente viu que isso não só tirou investimento e inovação daqui da Alemanha, como colocou o povo alemão ali em uma situação complexa, principalmente o pequeno empreendedor, né, o dono de açougue e tal. Eu espero que a gente nunca passe por isso no Brasil, porque em algumas vezes a regulação pode ser boa. Em outras, ela pode afastar investimento e oportunidade que a gente tem de preencher esse gap produtivo frente a nações que são referências de produtividade. E é sobre isso um pouco o meu comentário aqui, deputado. O Brasil hoje ele é a plataforma que pode escalar AI no mundo. Por quê? AI ela depende de minerais raros, terras raras, que o Brasil, 1/3 das terras raras do mundo está no Brasil. O nosso mix, quando fala terra rara, são diversos minerais raros, né? Mas o mix que importa mesmo para a produção de microchips, para escalar AI, o Brasil e a China são os 2 solos mais ricos do mundo. O Brasil é o segundo maior do mundo, sendo que 1/3 está dentro do Brasil, e a nossa característica é um clay-based soil, né, que é um solo argiloso, o que faz com que o processo de extração seja muito mais barato e rápido do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então o mundo precisa do Brasil por causa dos nossos minerais raros hoje. A gente tem uma outra característica aqui, turma, que é 85% da produção energética brasileira, ela é limpa, é biomassa, é vento, é solar, né? Então hoje existe, na verdade, uma sobra de produção energética no Brasil, e ao contrário do que se acha, geralmente só acham que o Brasil não é case de referência de muitas coisas, pelo contrário. O grid e o curtain, né, que é a transmissão energética brasileira, ela é exemplo para o mundo. Ela é mais sofisticada do que a americana. Os Estados Unidos não conseguiu fazer uma transmissão energética tão sofisticada como o Brasil. Transmissão energética também necessária para a instalação de data centers, por exemplo. O Brasil é um país continental, gigante. Portanto, existem espaços de sobra para a instalação em massa de data center. E o nosso zoning, ele nos proporciona isso. A gente é um país abençoado por Deus, deputado, porque o nosso zoning nos proporciona colocar em massa data center no Brasil, de modo que a gente possa escalar AI globalmente, porque o sistema de transmissão brasileiro chega nos rincões brasileiros. O Estado brasileiro foi competente para fazer um bom sistema de transmissão. E aí a gente tem um outro elemento aqui que é muito importante, que é a água em abundância. Eu preciso resfriar esses data centers. A gente tem água em abundância para fazer o processo de resfriamento desses data centers. Então, o Brasil hoje ele tem uma amarra que o segura de não ser top 4 economia do mundo nos próximos 10, 15 anos. Uma amarra, que é a regulação ambiental. Que a gente precisa revisitar com carinho essa regulação ambiental, óbvio, pensando no futuro dos brasileiros, pensando no futuro da minha filha, né? Minha esposa está grávida de 5 meses, Maria nasce em agosto, eu quero que a Maria more em um Brasil melhor, eu não quero que a Maria tenha que ir para os Estados Unidos ou para a Europa para poder fazer a sua vida, para poder estudar, eu quero que a Maria continue morando num Brasil onde a gente respeite o meio ambiente, onde a gente respeite o que tem que se respeitar, mas também que a gente tenha condição de construir um país. E a gente já perdeu a onda da manufatura, já perdemos a onda da internet, no final dos anos 90, dos inícios dos anos 2000, perdemos a onda do software, e agora tem a onda da AI, que desde 1888, se eu não me engano, que Thomas Edison conecta a primeira powerhouse da Nova York, a humanidade nunca viu uma janela de oportunidade de construção de riqueza como a gente está vendo agora. E parecido aqui com a Alemanha, o Brasil também é um país de SMBs,
de pequenas e médias empresas. Existem 25 milhões de CNPJs no Brasil. É o maior número de CNPJ por habitante do mundo. O Brasil é uma nação empreendedora. A história do Brasil... O Brasil foi empreendido. Foi descoberto, foi empreendido. Então, o Brasil é um país empreendedor. O nosso grupo é isso. Nós somos uma plataforma de solução empresarial para pequeno e médio. A gente tem hoje quase 100 mil empresas como clientes. Então, se tem alguém no Brasil que conhece o detalhe das dificuldades da pequena e média empresa brasileira, esse alguém é o G4, é a empresa que eu lidero. E o que eu vejo ali? AI hoje é o grande tema da companhia. O que a gente está fazendo dando essa ferramenta para o pequeno e para o médio, para que ele possa preencher o handicap que ele tem com relação às grandes companhias. Porque pensa comigo, deputado, em novembro de 2022 foi quando a OpenAI inaugurou o ChatGPT. Tá? Então foi agora. AI começou a rodar, como a gente conhece mesmo, em novembro de 2022. Olha onde a gente já está agora. Olha quanto está sendo rápido. Quando o Thomas Edison conecta Nova York ali no final do século XIX, demorou-se 40 para 50 anos para que as indústrias conseguissem adaptar o seu design operacional, adaptar a sua arquitetura de produção para coletar, então, um alfa em cima dessa tecnologia disruptiva da época, que era energia elétrica. Porque o que aconteceu naquela época foi, Thomas Edison, então, alimenta Nova York com energia, as fábricas que eram steam-powered, eles substituem o motor steam-powered pelo electrical-powered, e era aquele sistema de cinta de distribuição de força, mas não muda a arquitetura de produção. Em 1920, que começam as fábricas ali a mudar a arquitetura de produção, então pegar uma tecnologia disruptiva, que era energia elétrica, e utilizá-la de forma disruptiva também. Não utilizá-la de forma linear, incremental, como estava sendo utilizado, só substituindo o motor a vapor pelo motor elétrico. O que acontece hoje no mercado, no mundo, não só no Brasil, é que as empresas, poucas, entenderam como pegar uma tecnologia exponencial, que é a AI, e utilizá-la de forma exponencial e não linear, não incremental. Porque você fala, eu uso AI na minha companhia, eu uso AI nas agências do governo, mas como é que você usa? Eu uso para fazer uma pesquisa melhor. E se eu usar uma tecnologia exponencial de forma linear, você não tem um ganho exponencial de produtividade, você não tem um ganho exponencial de margem fazendo isso. Como que você tem um ganho exponencial usando isso? Vou dar o case do G4. Nossa companhia esse ano vai faturar 750 milhões de reais, gerar 150 milhões de caixa. No ano passado a gente faturou 508 milhões de reais, geramos 104 milhões de caixa. A companhia foi fundada em 2019. Em 2022, eu implemento essa área de AI dentro da companhia, eu pego um sócio nosso do MIT e falo, tua função é aprender e aplicar isso aqui dentro. Em 2023, que a gente já tinha aprendido, a gente reconstrói a companhia. Eu destruo todos os orçamentos e falo, agora você vai ter que me pedir do zero o que você precisa de time, o que você precisa de dinheiro, reconstrua a sua área usando AI. Quando eles reconstroem, a gente reconstrói também os processos. E olha que curioso, em 2023, a gente faturou 120 milhões de reais. Em 2022, 130 milhões de reais. Em 2025, 508. A gente quintuplicou a companhia, aumentando 10% a folha só. Então a gente aumentou 10% a folha de pagamento e quintuplicou a receita da companhia, por isso que explodiu o caixa. Passou de 100 milhões de geração de caixa, uma empresa tão jovem, com zero alavancagem e zero investimento externo, tudo capital proprietário. Quando a gente viu que isso era possível, a gente falou, bom, temos uma tese agora. Todas as pessoas dentro da nossa companhia têm que aprender Vibe Coding, né? Eu demandei isso da companhia, falei, vocês têm 3 meses para aprender Vibe Coding, desde o SDR, do estagiário até a CEO. Quem não aprendeu, eu vou demitir daqui a 3 meses. Eu preciso que vocês aprendam Vibe Codar. E é muito fácil, tá? É muito mais fácil que todo mundo imagina aqui. Todo mundo aqui, em 1 hora, conseguiria ensinar todo mundo Vibe Codar. Que é basicamente só falar em linguagem natural. Se os meus funcionários, de fato, conseguirem aprender isso e acharem eficiência no teu tempo, então imagina, as pessoas trabalham em média 50 horas por semana. O G4 trabalha um pouco mais, mas trabalham em média 50 horas por semana. Não é possível que ele não consiga achar dentro da agenda dele funções operacionais e repetitivas que consumam 10 horas por semana, 20% do tempo. Vai achar muito mais. Eu só quero 10. Eu quero que você vibe code, você mesmo, não mande para um departamento de TI e tal, vibe code uma solução que vai te trazer eficiência de 20% do teu tempo, de 10 horas por semana. Se eu fizer isso, eu estou ganhando 20% de folha. Se eu conseguir quintuplicar minha companhia com 10% de aumento de folha, com 20% eu multiplico por 10. Então eu quero levar nossa companhia nos próximos 5 anos para 5 bi de receita, sem uma cadeira a mais no G4, com 450 funcionários. Isso é usar AI de forma exponencial, não de forma linear. Então meu convite à reflexão aos senhores e senhoras aqui,
Número 1 é como que a gente usa a regulação para ajudar e alavancar a nossa nação, o Brasil, para que ele seja a plataforma que escala AI no mundo. O senhor tem um papel importante disso no Congresso, de puxar essa conversa. Porque a gente tem essa janela agora, está aberta. No ano passado foram investidos 500 bilhões de dólares só em data center, e a previsão é que se invista 6 trilhões de dólares até 2030. 6 trilhões. A gente tem que capturar um pedaço dessa boleta. E a gente só captura um pedaço dessa boleta se a gente conseguir, via Congresso e Senado, por exemplo, passar um fast tracking para quem quer trazer data center para o Brasil, para ser fácil a aplicação de data center para o Brasil ali. E eu digo mais, o segundo ponto, eu estava falando inclusive ontem com o Tarcísio, o que a gente precisa de exigir dessas companhias, porque eles precisam da gente, a gente não precisa deles. Tá? Eles precisam do Brasil para colocar data center hoje. Eles precisam da terra rara do Brasil. Eles precisam da energia do Brasil. Então tem uma exigência. Pode explorar a terra rara aqui, isso é muito bem-vindo. Pode colocar data center aqui, mas eu não vou ser exportador de energia e de data center, porque isso não constrói valor patrimonial, de equity para o país. Você vai enriquecer alguns poucos. Como é que eu enriqueço a nação? Produz ciência aqui dentro. Bota data center aqui, explora a terra rara, mas eu quero OpenAI com escritório aqui, formando engenheiro. Eu quero o Google com escritório aqui, formando engenheiro. Eu quero o Elon Musk com escritório aqui dentro do Brasil, lá dentro do Brasil, formando engenheiro. Porque em uma geração, a gente vai ter engenheiros escrevendo matriz no Brasil. Reescrevendo matriz no Brasil. A Alemanha é a Alemanha exatamente por causa da produção de ciência, principalmente da produção de ciência de engenheiros, que transformou uma das nações mais eficientes do mundo e é admirável, que eu sou um grande fã da cultura alemã. A gente tem essa oportunidade, essa janela aberta agora. Se os senhores conseguirem fazer o trabalho via Congresso, se conseguimos convencer ali o Senado da importância desse fast tracking, e se conseguimos, como Estado brasileiro, fazer uma boa negociação de que, beleza, venha cá, explore meus minerais, coloque data center, mas produza ciência aqui dentro, eu tenho convicção de que em 10 anos nós somos top 4 economia do mundo. Muito obrigado. A heurística muito obrigado, viu? Obrigado por aceitar mais gente. Parabéns. Obrigado.